Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós fazemos parte dela. Chama Ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, é um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui. Neste momento, nós vamos gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João, o Evangelista. Hoje nós vamos falar do capítulo 14. Antes de começar a gravarmos, nós queremos retratar um erro. Não é culpa nossa, não. No vídeo anterior, no 215, que é estudo da vida além da vida, você, céu e inferno, você existe. Nessa explicação do capítulo 14, nós falamos do capítulo 14 do Evangelho segundo João. E também falamos que Francisco Cândido Xavier, o médium brasileiro, mineiro de Pedro Leopoldo, deixou um legado. Eu falei de 535 livros, mas deu um pique e só saiu 35 livros. Não é, não. Francisco Xavier deixou um legado até hoje, 535 livros, mais de 10 mil cartas, provando a imortalidade da alma. Por isso nós estamos estudando. E nesse estudo, que nós vamos, na sequência, paralelamente, nós vamos estudar o Evangelho de João. Uma semana nós colocamos tudo, vida além da vida. Na outra nós colocamos o Evangelho de João até terminar. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Hoje nós falamos do capítulo 14, justamente o capítulo que desmente a igreja. Porque a igreja prega que existe um céu único. E aqui no capítulo 14, Jesus fala que existe na casa do Pai, o universo, tem muitas moradas. E não é morada só para os católicos, não. Não é morada só para os evangélicos protestantes, não. É morada para todos. Não importa a sua religião, a sua raça, a sua opção sexual. Ou você acredita ou não acredita em Deus. Um dia você vai morar lá. Porque o Pai é um só. Você compreende? Nós vamos estudar o capítulo 14. Lembra do começo do estudo que quando Jesus, eles trabalhavam o dia todo pregando o Evangelho. Quando à noite, quando ele estava perto da Galileia, ele ia para a casa do Pedro e pernoitava na casa de Pedro. Quando estava em Macedônia, né, lá em Betânia, eles ficavam na casa dos 3 irmãos, né? Marta, Maria e de Lázaro. Jesus estando à noite reunido, né, para fazer o evangelho no lar, já nos últimos dias, Jesus já se preparava para o sacrifício. Ele percebe naquela noite os discípulos muito deprimidos, muito cansados, muito abatidos. E ele então começa a ensinar
a acalmar, a orientar os discípulos. Então, 3 discípulos questiona não, ele pergunta a Jesus. E Jesus nos dá este ensinamento. Então disse Jesus, não se turba o vosso coração. Não fique triste. Acredita em Deus. Acredita em mim. Porque eu vos digo que na casa do nosso Pai, não é do meu Pai, como a igreja fala, é do nosso Pai. A morada para todos. Há muitas moradas. Esse universo infinito macrocósmico, existe bilhões de galáxias. Cada galáxia existe bilhões de planetas. Cada planeta tem vida. Deus não ia criar esse universo infinito para colocar vida somente no menor planeta da galáxia láctea. Porque comparando nossa galáxia com o planeta Terra, é semelhante a um caminhão de melancia com um grão de ervilha dentro. O grão de ervilha é o planeta Terra. Os outros planetas. Será que não existe vida nos outros planetas? É muita pretensão do homem, não é mesmo? Então, Tomé disse, Senhor, como é que nós vamos? Nós não sabemos o caminho. Então Jesus respondeu, eu sou o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus, senão por mim. Lembra, minha irmã, do nosso estudo? Quando Jesus disse que ele é a única porta das ovelhas. As outras é de ladrão e salteador. Ele é o único pastor. É o pastor que dá vida pela ovelha. O outro pastor é lobo vestido de amarelo. Então, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, para que nós confiamos mais, para que nós acreditamos mais. Então Jesus disse, Filipe, há quanto tempo vocês estão comigo? Você vem perguntar, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu faço tudo o que ele me mandou fazer. A igreja, como sempre, procura algo para distorcer a verdade. Testifica que Jesus confessou que ele era Deus. Só porque ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que a igreja disse, Santa Maria, Mãe de Deus. Porque a igreja diz que Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque ela não sabe quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. O Senhor Jesus, ele veio mostrar isso para nós. E ele testifica que Deus não é 3, não. A Santíssima Trindade, não. Deus é um só. E que ele é Jesus, ele é o Filho, é o primogênito. E esta palavra, percebe, minha irmã? Aqui está uma prova contundente. Jesus declarando que ele não é Deus. Porque ele disse, depois dessa resposta, ele disse, a palavra que eu vos falo, eu trouxe do Pai que está no céu. Eu faço a vontade do Pai que está no céu. Tudo que ele mandou fazer, eu faço. Os meus discípulos, meus verdadeiros discípulos, obedecem os meus mandamentos. Anda na minha palavra. Se você que diz que é cristão, evangélico cristão, por que você está em cima do muro? Porque você ainda não desceu do muro, você não decidiu. Moisés
ou Jesus? Não que Moisés não sirva. Presta atenção. Paulo, ele testifica lá na sua epístola. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. A igreja ainda está em cima do muro. E ela diz para nós aceitar Jesus. Diz que nós, espírita, nós não aceitamos o sacrifício de Jesus. Raciocina. Quem é que não aceitou? Por que vocês não pregam, não vivam o Evangelho? O Senhor Jesus, ele deixa bem declarado. Os meus discípulos seguem os meus ensinamentos. E só eles, só através dele que entra no reino do céu. Mas não tenha medo. Um pouco de tempo, eu vou. Mas para onde eu vou? Um pouco de tempo, ele ia sair do planeta Terra. Um pouco de tempo, mas eu voltarei. Porque aonde que eu vou agora, vocês, por enquanto, por agora, Jesus fala lá, por agora vocês não poderão ir para onde eu vou. Quer dizer, por agora. Quando nós atingirmos a perfeição, nós podemos estar lá no mundo feliz. Mas eu voltarei para vós. Eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. E se vós permanecer na minha palavra, no meu evangelho, eu pedirei a ele que envia um outro consolador. Um outro. Quer dizer, o segundo consolador, né? Porque o primeiro é o evangelho. As boas novas que a igreja não aceitou até o dia de hoje. Você compreende, minha irmã, a necessidade da obediência da palavra? Ninguém vai a Deus senão através do ensinamento do Evangelho. Eu vos enviarei o Consolador. Um outro quer dizer o segundo Consolador. Tenha certeza, minha. Nós, como conhecedor, temos a certeza que o Espiritismo é o segundo Consolador. Ele se cumpre, ele identifica-se com o sonho de Jacó, com a profecia dos apóstolos. Não é com esse Espírito Santo que profetiza. Continua pregando a escravidão religiosa, a lei do pecado e da morte. Jesus veio nos libertar. E ele fala que ele nos libertou. Aí então, Judas Tadeu, não o Iscariote, faz a terceira pergunta. Senhor, como que o Senhor vai manifestar a nós e não ao mundo? Aqui que eu quero que você preste atenção, minha irmã. Você que prega que Jesus vai voltar. Não prega a igreja que Jesus, quando voltar, vai tocar trombeta nos 4 cantos da terra, né? Aquilo eu quero ver, que achar o canto da terra e a terra é redonda. Todos os olhos o verão. Aqui Jesus fala várias vezes. Quando eu for para o mundo espiritual, o mundo não mais me verá. Presta atenção, é Jesus falando. O mundo não mais me verá. Só vocês verão-me a mim se estiver enquadrado no meu ensinamento, nos meus mandamentos. Fazer tudo o que eu vos estou mandando fazer. Você, evangélico protestante, se você não segue a Jesus, se você está lá estagnado no Velho Testamento, você não é cristão. Você ainda não se decidiu se é Moisés ou se é Jesus. Moisés é a primeira revelação. Passou. O tempo
terminou na cruz do Calvário. Começou uma nova era. A nossa Bíblia agora é de Mateus e Apocalipse. É 27 livros. Paulo, os discípulos, os apóstolos, tudo pregava o Evangelho de Jesus. Será que você não acredita em Jesus? Aí está. Se você tem algumas perguntas, se você tem algum questionamento, faça. Estuda a íntegra dessas palavras para você entender a mensagem de Jesus. Jesus aqui, ele conversa com os 3 apóstolos, ele deixa bem declarado. Um pergunta qual é o caminho. Ele testifica que ele é o caminho. Não é a Bíblia, é o Evangelho. A verdade de Deus não é a Bíblia, é o Evangelho. Você compreende, minha irmã, a necessidade do conhecimento? Estuda o Evangelho, estuda conosco, faz pergunta. Nós temos a certeza, nós pregamos para você o Evangelho. Nós não pregamos religião, não. Nós não pregamos para você uma nova religião, não. É a pesquisa. Percebe? O Senhor Jesus, ele fala, um pouco do tempo o mundo não me verá. Mas eu volto para vós. Ele aparece a Maria Madalena, no 3º dia, no domingo da Páscoa. Quando é logo à noite, ele já está no cenáculo novamente. Ele não prometeu, não vos deixarei órfão. Os apóstolos estavam achando que estava órfão, que o Senhor tinha abandonado. Ele aparece, ele volta. Aí depois ele volta para o plano espiritual. Ele deixou bem explicado ao povo de Samaria, samaritanos. O reino de Deus está entre vós. Deus não está longe como a igreja prega, não. Nós somos o templo do Espírito, não é do Espírito Santo, não. O Santo a igreja colocou por conta dela. Nós somos Espírito em santificação. E então, nos últimos instantes do capítulo, ele fala, o príncipe do mundo está chegando. Levanta, vamos daqui. Porque Jesus sabia a era do materialismo, que foi mais de 6 séculos, novamente a igreja cobriu a terra de trevas. E a luz resplandeceu novamente. 1857, 18 de abril, com o Livro dos Espíritos. Venha estudar conosco. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador do Grupo Espírita O Caminho do Amor. Se você quer nos encontrar, entra na internet, na UZ, quer dizer União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você nos encontrará. Nós estamos de braços abertos para receber você, responder a sua pergunta, aos seus questionamentos. Escreva aí no nosso grupo, na nossa página da internet. Faz um comentário. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.